chegaram a... o que foi preponderante para um desempenho naquela, uma partida muito boa, preponderante. Primeiramente queria dar parabéns para o nosso torcedor. Obviamente o torcedor é movido sempre pela paixão e a gente não tinha conseguido demos a vitória contra o Goiânia, mas nos últimos jogos a gente estava nesse intervalo aí de vitórias, então o torcedor pode ter certeza que a gente está muito comprometido em trazer alegrias. Então quero agradecer quem esteve aqui no estádio hoje. Temos trabalhado bastante e graças a Deus hoje o torcedor do Atlético consegue ir para casa feliz, e aqueles que estavam em casa conseguem comemorar essa vitória. E o fator preponderante com certeza é a união do grupo, é a forma como nesses 3 jogos que a gente não venceu, a gente conseguiu se mobilizar. Então chegaram os jogadores que estavam, que passaram pelo momento difícil e que todos ali são muito importantes para que houvesse essa construção de vitória hoje. Então, um ponto fundamental para que a gente possa estar aqui comemorando essa vitória, falar da equipe, falar daquilo que são os aspectos coletivos. Ainda é início de trabalho, é cedo, a gente precisa, eu pedi desde o começo, eu entendo o contexto, mas eu peço paciência para que a gente possa, é uma equipe que tem projeção, um clube que tem muita projeção, então para que a gente possa trabalhar bem, esforçados como nós sempre somos, que é a marca registrada desse time também, desse clube, para que a gente possa realmente trazer alegrias e ter um ano de 2025 abençoado. Bonais, Beatriz Mona da TV Brasil Central, essa vitória hoje pode ser considerada um ponto de virada para o Atlético na sequência do Campeonato Goiano? A gente se mobilizou muito para isso, né? A gente entende que numa formação de equipe e um início de trabalho, as dificuldades elas acontecem ou acontecerão, né? Então o Haldney acabou de falar no vestiário que aconteceu cedo, então é uma oportunidade para a gente ir se calejando, para a gente saber com quem que a gente pode contar também, né? Porque nos momentos difíceis muitas pessoas às vezes podem dar uma rateada, perder a convicção, e por isso que eu respondo que o que é preponderante nessa vitória, e que eu espero sim que seja uma virada de chave, que seja realmente uma entrada na competição com força, a gente vai se fortalecer coletivamente, individualmente, então não só por aqueles que estão chegando, mas por aqueles que estão e que seguram o Rojão faz tempo já. Então é importante que não seja só uma virada de um jogo, mas que seja, como você falou, uma virada de chave, uma vitória de um jogo, mas uma virada de chave para o restante da competição. Professor, boa noite, estamos aqui ao vivo agora na Rádio Band News FM. Professor, eu queria que você fizesse a avaliação dos 2 reforços que estrearam nesta noite, Marcelinho e o William Potker, e também falasse um pouquinho sobre o Léo Naldi, que inclusive já estava aqui no estádio acompanhando a partida. Iniciaram muito bem a trajetória deles com a camisa do Atlético, né? Então, e eu quero dar parabéns também para o Jorginho e para o Jorginho, para o Diego, para todo o staff, para a comissão técnica, que todo o planejamento que foi elaborado, o Rodrigo também da fisiologia, para que a gente pudesse ter os jogadores à disposição numa boa condição, né? Então, um trabalho realmente de comissão, as decisões tomadas, não precipitamos, né? O jogo, depois da derrota do Vila, a gente fica tentado a dar uma precipitada para que a gente possa ter sempre opções e evitar de ficar expondo os meninos em momento adverso. Então as decisões foram tomadas e pautadas de uma forma planejada, sem desespero, no momento certo, que deu boa condição para eles iniciarem bem essa trajetória, e fizeram um grande jogo os dois. Acredito que a equipe de uma forma geral fez um grande jogo. Janderson também entrou muito bem, Alejo entrou muito bem, então a gente precisa ter mais de 11, né? Então é importante, como eu falei, é início, a gente vai se fortalecer coletivamente. O mais importante é a gente ter uma equipe coesa, unida, para que aí sim as individualidades apareçam como apareceram hoje. E eu quero falar do Shailon também, a importância que o Shailon tem para o contexto, a importância que o Shailon tem para a equipe.
é o mais cobrado, é o mais visado e chama a responsabilidade. Então, poderia falar de vários, mas eu queria ressaltar o nome do Shailon, que mesmo nesses momentos difíceis eu acredito que tem jogado bem e mais uma vez hoje conseguiu jogar bem, ser importante para a equipe. É um jogador cerebral e conseguiu ser decisivo com os gols também. Sobre o reforço, o Léo, a primeira impressão muito positiva. Conheço o Léo desde a Ponte, acompanho desde então. Um jogador importante, as características que eu particularmente gosto bastante em um meio campista, um jogador de chegada, um jogador que tem boa relação com a bola, extremamente inteligente. Então um jogador de grupo, que já fez questão já quis participar dos processos, assim como o William, Marcelo, e da mesma forma como a equipe os abraçou. Então eu tenho visto muita coisa positiva. É importante que a gente tenha resultado para que isso seja ressaltado no momento certo. Então um bom caminho que está sendo desenhado, e como eu falei na pergunta anterior também, que seja uma virada de chave pensando em resultados, mas em relação à construção da equipe, o caminho está bem traçado desde o começo. Ô Guanais, importante essa pergunta aqui para os amigos da coletiva e para a PUC TV. No outro fim de semana tem um clássico contra o Goiás, né? O Atlético já perdeu um clássico. Do jeito que está na classificação, você pode dar uma rodada terça ou tem que ir agora com tudo sem poupar para o clássico? Deixa eu comemorar essa vitória, pô. Vocês não me deixam comemorar? Demorou para vir, temos que comemorar essa vitória. O intervalo é muito curto de um jogo para o outro. Você tem razão em pensar lá na frente, a gente pensa também, mas cada 3 pontos são muito importantes, sabe? Então, nós vamos sentar com calma, planejar, ao mesmo tempo que a gente precisa ver a recuperação. É importante também ter uma sequência. Então, a gente se fortalecendo como equipe. Estou sendo repetitivo de propósito nisso. Então, vamos pensar com calma, mas hoje é importante a gente saborear essa vitória da mesma forma que eu pedi para vocês 24 horas depois da derrota, depois do segundo tempo ruim que a gente fez no jogo passado do Goianésia. E até voltando à tua primeira pergunta, a diferença do jogo de hoje foram os gols, porque o primeiro tempo nosso lá foi muito bom. A gente teve e não saíram os gols. Hoje os gols saíram. Então o segundo tempo vocês estão cobertos de razão em criticar. Eu critiquei também e os próprios jogadores estão muito conscientes de que nós não fizemos um bom segundo tempo contra o Goianésia, mas a grande diferença foram os gols, e no futebol é muito uma questão de bola na rede. Esse é o número que conta mesmo. Então, exatamente. Então teve bola na trave, tivemos 3, 4 chances de gol, expectativa de gol alta. Então, enfim, nesses 2 dias que a gente tem para se recuperar, vamos tomar boas decisões. É importante encorpar a equipe, às vezes rodando, jamais poupando, mas vendo quem está em melhores condições competitivas. E em segundo momento também é importante uma sequência, desde que as coisas estejam funcionando bem. Beleza.